adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. De Deus, vamos nos colocar de pé. É um motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor. E hoje é uma noite especial. Hoje nós estaremos ceando na casa do Senhor. Será que você pode dizer obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela tua graça que está sobre mim? Amém? Que nós possamos estar aqui com os nossos corações gratos por mais uma Santa Ceia, a primeira Santa Ceia de 2026. Será que você pode aplaudir ao Senhor? A nossa primeira Santa Ceia, que eu sei que vai ser um marco, não só para a minha vida, mas para a sua vida também. Porque quando nós estamos assentados em comunhão com o Senhor, nós sabemos que a presença dEle nos inunda. E nós podemos ser mais cheios do Espírito Santo e transbordar para onde nós estivermos, amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e fazer uma breve oração, consagrando este momento ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com os nossos corações gratos. Queremos Te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite. Que a Tua palavra possa ter livre curso aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio. E que em nome de Jesus nós possamos sair deste lugar totalmente convictos do Teu amor e da Tua graça que está sobre nós. Nós estamos aqui com os corações abertos para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E também, Deus, nós estamos felizes porque mais uma vez estamos aqui diante da Tua mesa para comungar contigo e para juntos, como corpo de Cristo, relembrar deste amor sacrificial, deste amor que veio de encontro com as nossas vidas e que nos transformou e que nos faz permanecer de pé diante da presença do Senhor. Pai, nós consagramos, Senhor, o nosso momento de adoração, de louvor, e cremos, Deus, que esta noite o Senhor marcou um encontro conosco, o Senhor marcou um encontro conosco, e algo de sobrenatural será liberado sobre as nossas vidas pela fé em Cristo Jesus. Pai, nós Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão aqui, pela vida daqueles que estão chegando e por aqueles que não vão conseguir. Senhor, para todos os irmãos que estão assistindo agora pela internet, que o Teu doce Espírito Santo possa inundar cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!
A presença do Senhor está aqui. E nós queremos falar sobre Ele, cantar sobre Ele e declarar que o amor de Jesus está sobre nós, nos curando. Aleluia! Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ele, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. igual não E ele, Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ele, Ungido de Deus. diga, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não é. declare, Tu és o Cristo, Filho. Ele é a nossa rocha. Tu és o Cristo, rocha, outro igual. Mais uma vez, declare nesta noite: Tu és o Cristo. Jesus Cristo está aqui, a nossa rocha inabalável. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor.
Essa próxima canção, ela nos lembra da onde tudo começou, que foi na cruz. Então que nessa noite você possa se lembrar que foi por amor, foi por mim e foi por você, amém? Glória a Deus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz, pra salvar o seu pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Declare. Foi na cruz. Sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós nos alegramos no Senhor, porque nós somos salvos. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje nós estivermos aqui, para a honra e glória do Senhor, louvando, adorando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso, amém? E se você crê, aplauda o Senhor, aleluia! Aleluia! A palavra de Deus diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Quantos querem fazer parte desse momento? Nós sabemos que tudo que nós vivemos aqui é um ensaio para o que a gente vai viver na glória. Então que nessa noite nós possamos estar prostrados diante do Senhor,
reconhecendo a nossa adoração, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E que em nome de Jesus nós possamos adorá-lo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará e teu nome todos se confessará. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará. Nome, todos se confessará. Nome, todos joelho dobrará. Nome, todos se confessará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir o nome de Deus. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós adoramos a Ti, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Nós te amamos, Senhor. Levantamos a Ti um altar de adoração e reconhecemos o Teu senhorio, a Tua presença sobre nós. Aleluia! Santo, 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 vem com Teu Espírito, vem com Teu transbordar. Queremos mais de Ti. Pois um barulho diferente é como um vento veemente
casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama
e me bate. Reacende a chama em mim. Aleluia, aleluia. Nessa mesma unção, nós vamos fazer o decreto do ano de 2026 numa só voz, irmãos. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo o que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalhos, projeto e igreja. A presença do Senhor transformará os ambientes através dos seus filhos. Toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz, tomamos decisões certeiras, temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, viveremos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos. Segundo a vontade de Deus, a presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Em 2026, o ano da presença, vamos juntos, vamos tocar o céu de novo. Em 2026, no ano da presença, juntos vamos tocar o céu. Aleluia! Igreja, pode se sentar. Glória a Deus, agora sim. Boa noite, povo lindo de Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Eu tive uma semana especial e gostaria de agradecer ao Everaldo e a Dirce por ter nos proporcionado mais uma vez uma viagem muito gostosa para o sul do nosso país. Foi maravilhoso. Estivemos lá em Florianópolis, aproveitando as praias, as serras catarinenses. Foi assim um relax para nós. Eu gostaria de agradecer muito a esta família amada e querida que tem cuidado dos seus pastores. Muito obrigado por isso. A iluminação de frente pode deixar ela, tá amarela, pode tirar, por favor. Estão todas acesas, só deixa o cobre mesmo. E fraco, deixa luz quente, por favor. As amarelas, isso, obrigado. Isso. Essa um pouco mais tonalidade de pele, não saturando, tá bem? Obrigado. Obrigado. Muito bem, eu estava agradecendo e foi assim muito especial. Eu sei que
Nós temos uma igreja que nos ama, e isso é maravilhoso, eu não tenho dúvidas disso. Como é bom ser pastor de vocês, eu me sinto realmente muito honrado, e eu gostaria então de agradecer a esta família. Nós fomos num pequeno grupo, a Dirce foi com a sua irmã e os seus 2 filhos, a Eremita, irmã do Everaldo que está ali, levanta a mão aí, é aquela lindeza que está lá, ela completou aniversário mais uma vez, viajando e se aventurando, foi assim muito especial, tá? Deus te abençoe. Vou falar a tua idade, tá? Posso? 70 aninhos muito bem vividos. É a irmã do Everaldo, que alegria, não é? O Milton, querido, foi também, todo bronzeado, agora casa, mas ele quer uma mulher de Deus, ele não quer qualquer mulher não. Então, se você é qualquer mulher, não entra na fila. O Milton só quer a mulher de Deus. E um forte também, carroceria de madeira, né? Deus está preparando. Glória a Deus. Muito obrigado. Janaína aproveitou demais. Eu também aproveitei. É muito bacana esse tipo de agrado. Amém? E eu quero abençoar muito vocês. Porque quanto mais abençoados vocês forem, eu tenho certeza que vocês vão abençoar muito a vida do pastor de vocês também. Sabe por quê, gente? Nós calejamos o nosso joelho para abençoar a vida de cada um. Para que vocês tenham uma vida realmente abençoada, feliz, próspera, vitoriosa, e que alcance aí tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Amém? Glória a Deus! Eu quero agradecer muito a Deus, porque fomos em segurança, voltamos em segurança. Para vocês terem uma ideia, teve um assalto na estrada, na BR-116, e tentaram roubar um caminhão. Este caminhão tinha um dispositivo de segurança, o caminhão foi bloqueado, ele acabou descendo a via, passou para outro lado da estrada e acabou colidindo com uma van de crentes. 21 irmãos, 6 morreram. Eu conversava com o Everaldo e a gente estava dizendo, se a gente não tivesse parado para tomar café, para ir ao banheiro, talvez pudesse ser a gente. Mas eu louvo a Deus porque a gente está aqui, porque vocês estão aqui, porque nós estamos aqui. Sempre nos cubra com oração, sempre estamos cobrindo vocês com oração, que Deus possa cuidar de nós, este pequeno rebanho. Amém? O culto está sendo transmitido ao vivo pela internet. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando de qualquer lugar. Que a presença de Deus seja grande sobre a sua vida também. Já distribuímos o nosso kit de fim de ano. Eu vou aqui mostrar para vocês rapidamente. É um presente que nós entregamos à nossa igreja para incentivar você a buscar mais a Deus. Neste kit nós temos o projeto de vida, o colorido, e nós temos também o preto e branco. O colorido você preenche e guarda para você, porque todos os dias você vai estar lendo, relendo, orando e apresentando a Deus os seus pedidos. Este é um caminho que nós traçamos para que você possa perseguir a sua bênção durante o ano. Nós notamos que a maior parte das pessoas que estabelecem este projeto, elas alcançam seus objetivos. Muita gente fala, Deus me abençoe, só que ele não especifica o que ele está pedindo. Então nós temos aqui saúde, família, vida espiritual, profissional, sentimental, os sonhos. E eu gostaria muito que você preenchesse. A nossa urna não chegou ainda, mas eu tenho fé que ela vai chegar. E nós vamos colocar ela ali. E todos aqueles que já
preencheram este projeto de vida vão poder trazer daqui a instantes, e a igreja vai, mobilizada, estar orando e apresentando diante de Deus. Uma outra coisa importante é que se você não fez hoje, não preencheu ainda, você levou para casa, mas não teve tempo, ou alguma situação aconteceu, eu gostaria que você levasse isso muito a sério. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, muito pedistes, mas não recebestes, porque não soubestes pedir. Então nós precisamos compreender como é que funciona a dinâmica do céu. Então, nós precisamos ter esta postura. Uma outra coisa que eu gostei por demais, já pediu para alguém pegar a urna? Já, né? Uma outra coisa que eu gostei por demais foi esse plano de leitura, que ficou assim, muito bonito, cara de igreja grande, não é? Não ficou legal? Então, personalizado, tem uma novidade esse ano, porque você pode, através deste QR Code, ouvir a palavra do dia. Hoje nós estamos no dia 10, aí você acessa dia 10, a palavra do dia. São poucos capítulos e versículos. Aqui dentro, nós temos aqui, vamos ver, hoje é dia 10, ou melhor, 11, obrigado, 11 de janeiro. Muito sol na cabeça, gente. Muita praia. Olha para quem está do seu lado e diz assim, eu não tenho inveja não. Amém? Glória a Deus, né? Tem gente que está acostumado a dar esse rolê, né, Cássio? É chique. Agora, eu, por exemplo, não. Em 35 anos, eu não tinha tirado férias. Esse é o 3º ano que eu tiro. Aí tem aquele paninho dourado, querido, que a gente põe aí para dar um charminho. Não, mas tem outro. A Luciana Arantes sabe. Aí dimensiona na metade do altar, bonitinho. Vai ficar tudo legal. Amém? Então hoje é dia 11. Aí nós temos aqui Gênesis 31 e 32. Só isso. Gente, 2 capítulos. Vai terminar o ano e você vai ler a Bíblia todinha. Não é lindo demais isso? Eu vou contar um testemunho de uma irmã muito querida da nossa igreja. Todos os anos ela lê a Bíblia inteira. Um dia, eu cheguei na casa dela, ela estava assim com um tampão em um dos olhos. O marido tinha feito para ela um tampão tipo pirata. Então, ela fechava um olho e pegava uma lente de aumento para ler a Bíblia. Essa pessoa com deficiência visual leu a Bíblia inteira em um ano. E todos os anos ela repete a façanha. E a gente que enxerga bem não tem a disposição de ler a Bíblia, gente. Mais uma vez, este casal me diz, pastor, vamos contar essa bênção. Lemos a Bíblia inteira em um ano. E vários irmãos da igreja conseguiram ler a Bíblia em um ano. Aí nós temos depois este separador de página, que é muito legal você ter, e sempre ler. Diga aí, sempre ler. Comece o ano com este ato profético. Busque direção de Deus para preencher o projeto de vida. Ore e jejue a respeito. Creia que grandes milagres acontecerão neste ano de 2026. Coloque seu projeto de vida todos os dias diante do Senhor. Faça batalha espiritual, ore no Espírito Santo, profetize, chama as coisas que não são como se já fosse. Honre a Deus com seus dízimos e ofertas. Embaixo tem um versículo que você precisa guardar no teu coração. Certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Isaías 14, 24. Aí você ganha de presente um lindo imã de geladeira, para você colocar na tua geladeira. Cada vez que você for abrir tua geladeira, você vai lembrar que este ano é o ano da presença. E não dá para a gente andar, gente, sem esta presença. Parece que é chover no molhado,
mas por incrível que pareça, a igreja de Jesus dos nossos dias anda sem a presença de Deus. E nós precisamos buscar esta presença. Amém? Agora, quando é família, e vocês pegam mais de um ímã, ora e dá de presente para alguém que você gostaria de ganhar para Jesus. E que esta pessoa possa levar para dentro da casa dela algo profético que pode levar a presença de Deus também para lá. Aí nós temos o decreto, não é? Hoje o Marcos e a Débora não estão aqui, eles estão na praia. Falando em praia, nós tivemos a Flavinha que comemorou seu aniversário lá na praia ou não? Ah, numa chácara. Foi. Eu pensei que era praia, não é? Mas foi numa chácara também, né? Eu vi em São Paulo. Ah, o seu irmão que foi para a praia? Menino feio. Glória a Deus. Amém. Então foi muito legal. É isso aí, gente. Glória a Deus. E que a bênção do Senhor seja sobre todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Acharam? Muito bom. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, diga comigo, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Nós queremos prosperar, mas não dá para prosperar sem a bênção de Deus. A Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Muitos comem pão de dores, acordam de madrugada, não vivem, por conta de acharem que somente o seu braço de carne poderá conduzi-lo a uma vida próspera, desafogada, endinheirada. Só que nós precisamos compreender que a bênção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. A bênção de Deus faz toda a diferença na minha vida. Eu já tentei conquistar coisas por mim mesmo, na minha própria habilidade, capacidade, preparo, formação. E é interessante que Deus, ao seu tempo, diga comigo, ao seu tempo, manda a chuva serôdia, e a chuva temporã. Sabe o que significa isso? É o céu que vai regar a semente que é plantada. Nós precisamos da disposição de plantar, de lançar a nossa semente. E nós temos aqui uma lição muito importante, porque temos duas situações. A semente que Deus nos dá para comer e a semente que Deus nos dá para plantar. Muitas vezes a gente come a semente que é para plantar. E você não pode comer a semente que Deus ordenou você a separar. Então, quando você compreende este princípio bíblico, você vai entender o propósito do dízimo e da oferta. Não é que Deus quer tirar alguma coisa de você, muito pelo contrário. Deus, Ele quer mudar a tua realidade financeira, econômica e material. Isso acontece quando você entra na sua bênção, debaixo de uma palavra de fé, autoridade e poder. Então, dizimar e ofertar
não é somente, eu estou dando dinheiro. Não. Antes do valor monetário, é o gesto, é a generosidade do coração que vai estabelecer na sua vida um novo começo, uma nova estratégia, uma nova direção. Deus, Ele quer mudar a tua vida também nesta área, mas muitas pessoas acham que Deus não está preocupado em cuidar dos seus. Eu quero te falar algo. Tudo que você conquista é porque Deus tem derramado sobre a sua vida a sua graça e o seu favor. Pastor, eu paguei o meu aluguel. Na verdade, Deus pagou este aluguel através de você. Pastor, eu paguei o financiamento do meu carro. Deus pagou este financiamento através de você. Pastor, eu fiz compras. Na verdade, Deus fez estas compras através de você, usando alguém. Você compreende isso? Que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que conquistamos é por Deus. Não podemos dizer que é apenas pelo nosso próprio esforço, pelo nosso suor. Não, é pela graça e pelo favor. Quando você compreende isso, você vai ser muito mais abençoado, obedecendo o princípio do plantar para colher depois, obedecendo o princípio da gratidão todos os dias. Agradeça a Deus por cada milagre que você vivencia. E se a gente olhar para a nossa vida, eu preguei na sexta-feira, eu disse, tem gente que tem um trabalho perigoso. Quando ele vai trabalhar, ninguém sabe se volta. E se volta, você deve ser grato a Deus, porque você recebeu mais um milagre naquele dia. Amados, viver é um risco. Pegar uma estrada é um risco. Tudo é um risco. Nós não sabemos quando será a nossa partida. Mas ore a Deus, se cubra com o sangue de Jesus e peça que a bênção perfeita e completa de Deus seja sobre você. Então Deus espera que os seus filhos sejam gratos e reconheçam tudo aquilo que Ele faz através do seu amor. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entregar alguma coisa para Deus, não é por obrigação, não é por religiosidade, não é para fazer troca, barganha, comércio, mercantilismo, é porque você ama o Evangelho, a pregação desta palavra, e ela precisa alcançar mais vidas, e você foi levantado por Deus para cuidar deste ministério. Olha só o que diz em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Não é esse não. Eu quero aquele versículo que fala que as mulheres cuidavam de Jesus. Onde é que está? As mulheres cuidavam de Jesus. Isso, obrigado. É o sol na cabeça, Santa Catarina, muita praia. Fuso horário. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade. Fica barato, gente, andar de cidade em cidade? De aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Imagina a comitiva de Jesus. 12 mais Jesus, e segundo historiadores, outras pessoas acompanhavam Jesus. Agora, imagina o quanto de comida. Nós temos aqui a nossa igreja. Temos cerca de 5 ou 6 funcionários que comem aqui, que almoçam aqui. Amados, crente não come pouco, é ou não é? Crente gosta de passar bem, é ou não é? Imagina estes homens, 13, vamos contar Jesus e os 12. Imagina, volta lá. Continua. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, o serviam com os seus, sabe o que significa? Elas eram abençoadoras do ministério de Jesus, do mesmo jeito que vocês são abençoadores deste ministério. Se vocês vivessem naquela época, eu acredito que muitos de vocês aqui seriam abençoadores do ministério de Jesus. Mas eu sei também que muitos não seriam. Agora, você viu algo interessante ali? Que estas mulheres, algumas mulheres, elas eram responsáveis por patrocinar o ministério de Jesus. Vocês nunca vão ver na Bíblia Jesus passando algum tipo de privação. Por quê? Porque Deus sempre levantava alguém com um coração disposto para abençoar. E eu quero, e estou orando para Deus, levante você com esse coração disposto para abençoar. Porque eu sei que esta semente que você vai plantar vai fazer toda a diferença na tua vida. Você orou tanto para Deus te dar alguma coisa, para Deus te tirar daquela situação, para Deus te honrar, para Deus devolver sua dignidade. Você orou tanto para Deus abrir uma porta, e quando Deus faz, você não é nem grato e nem reconhece que Ele fez. Então, nós precisamos ter este coração. E eu tenho uma certeza, que quanto mais você planta, mais você colhe. Imagina um agricultor, ele tem uma grande propriedade para plantar, mas ele resolve plantar só num metro quadrado. O que ele vai colher? 1 metro quadrado. Ele limitou o potencial da sua colheita. Então nós precisamos entender que esta limitação que estamos vivendo, nós vivemos, Ana, por conta do nosso coração. Nós não podemos limitar aquilo que Deus tem para nos entregar, porque Deus não é reservatório, Deus é fonte. Deus, Ele quer fazer muito mais do que aquilo que vocês têm vivido. E nós temos vivido esta revelação, esta promessa e este milagre todos os dias. Deus é maravilhoso. Então você precisa sair desta situação que você está vivendo, romper. Você tem que estabelecer uma meta. Este ano eu vou sair das contas. Este ano eu vou sair das dívidas. Este ano eu vou prosperar em nome de Jesus. Prosperar muitas vezes é você não dever nada para ninguém. Ter suas contas administradas, pagas pontualmente. Compramos, por exemplo, a nossa iluminação, terminamos de pagar mês passado, né, Cássio? Graças a Deus, fomos muito pontuais. Aqueles que se comprometeram, boa parte dos irmãos, honraram seu compromisso, alguns não.
Mas Deus sempre levantou alguém de coração generoso para poder cobrir aquele que falhou. Imagine vocês que nós investimos 35 mil reais só na iluminação da igreja. Agora eu vejo vocês se abanando aí, eu fico dizendo, Deus, nós precisamos de ar-condicionado. Posso ouvir um aleluia? Teve um irmão que falou, pastor, a gente não aguenta o calor na igreja. Eu falei, eu sei. Aí brinquei, eu falei, ainda está menos quente do que no inferno é mais quente ainda. Aí ele falou, Deus amado. Ele falou, pastor, tem que pôr ar-condicionado na igreja. Quando eu falei o valor, né, eu falei, é um projeto que vai ficar aí uns 40, 45 mil reais. Ele falou, deixa o ventilador. Está quebrando um galho, não é? Não pode comprar, pastor, aquele turbinado grandão, para a gente se acomodar, irmãos. Nós vamos orar e vamos pedir para que Deus levante recursos para a gente colocar aqui o nosso ar-condicionado, porta fechada, eu vou colocar assim, 18 graus, quero ver você dormir. Não, tem irmão que eu vou te falar uma coisa, a temperatura é boa, agradável, ele dorme. Mas quando você bota frio assim, o irmão, ai, eu não consigo dormir. Fala para o pastor, dá uma baixada, uma aumentada nesse ar-condicionado. Amados, foi assim com o nosso som, que nós também compramos e pagamos pontualmente, graças a Deus, em suadas e eternas prestações. Brincadeira, 10 vezes, mas nós pagamos. Na época, 55 mil reais. Agora vamos comprar o ar-condicionado, tenho certeza. Eu já olho assim para esse ar-condicionado, eu lembro daquele hino que diz assim, goodbye, my love, goodbye. Ô Pezão, essa aí é do seu tempo. Os novos não conhecem essa. Não é? Era do Hit Parade, lá de trás. A Rose conhece ou não? Mais ou menos, né, Rose? Conhece, né? Nós conhecemos hoje, não é? Então, gente, vamos profetizar? Diga assim, do mesmo jeito que profetizamos por um lugar e o Senhor nos deu, do mesmo jeito que profetizamos por um som e o Senhor nos deu, do mesmo jeito que profetizamos por uma iluminação e o Senhor nos deu, nós queremos tomar posse hoje do nosso ar-condicionado e em breve a nossa igreja estará toda ela refrigerada, em nome de Jesus, amém? Diga, eu recebo. Eu vejo que vocês têm fé. Tem gente que nem orou, nem profetizou. Jesus, eu vou deixar o ventilador só para vocês. Então, queridos, vocês observaram, a mulher, ela é muito mais sensível do que o homem. E a mulher tem sabedoria. Geralmente acontece assim, a mulher fala, amor, você está dizimando e ofertando? Aí o... Sim. Amor, eu posso acompanhar? Por quê? Está duvidando de mim? Não, amor, só para te ajudar na administração do que é santo. Não é? Vamos abençoar a casa de Deus? Ai, sim. Aí ele dá uma enrolada, mas a mulher muito esperta, ela fala, amor, hoje é dia de ceia, é dia da oferta especial, você já separou aí? Já, amor, já. Aí ele pega, só que ele não preenche o envelope, para a mulher não saber o valor. Ela falou, amor, deixa eu preencher o envelope. Amor, não precisa, né? Deus sabe de tudo, é em secreto. Ó, tem gente que fala assim, pastor, não vou colocar nome no envelope, tudo bem? Porque eu não acho importante. Eu falei, nome é tão importante, irmão. A Bíblia diz que quando você chegar na porta do céu, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você volta para trás. Pode deixar que eu vou preencher agora mesmo, pastor, o meu envelope. Então, a mulher, ela tem um papel importante na vida do homem. Quando eu vou pregar fora, e chega a hora da oferta, a minha esposa diz assim, cadê sua carteira? Eu falei, ficou no carro. Ela falou, dá tempo de buscar. Depois eu faço um pix. Ela falou, não. Vai lá, pega a carteira.
Aí, como eu não discuto com o Espírito Santo, porque Deus usa a mulher da gente. E quantas vezes Deus usa, é ou não é? A gente não quer dar razão, mas a mulher é usada muito por Deus. Ela tem uma percepção que a gente não tem. Por exemplo, você está ali num ambiente de bênção, onde você vai plantar sua semente, você vai deixar de plantar, vai lá e pega a carteira. Aí eu vou pensando, só falta ela querer fazer oferta agora. Dito e feito, chega lá, ela fala, dá a carteira aqui. E eu só de olho assim, espiritual, sabe? A gente fica bem espiritual nessa hora. E ela sentadinha, dá para ver, né? Ela olha a nota, olha a nota. Eu falo, ela vai pegar a menor, né? Ela pega a maior, se não pega tudo. E diz assim, Deus cuida de nós. Aleluia! Eu creio! Amém, Jesus! E não teve uma vez que Deus nos decepcionou. Nenhuma vez. Então, a gente precisa aprender que Deus dá semente ao que planta. Se você tem algo para plantar, é porque Deus te deu condições. E se você não tem condições hoje, você vai orar e dizer assim, Deus, eu não tenho hoje, mas eu quero ter, Deus. E outra coisa, você não vai chegar aqui e jogar o teu envelope, a tua oferta, o teu dízimo no cachepô, no cesto, e está tudo bem. Não, você vem com um coração reverente. Você vem, sabe, grato. Você vem reconhecendo o que Deus tem feito por você. Diz, Deus, eu quero te entregar muito mais. E pode me abençoar, Deus, porque eu quero ser fiel e quero ser reto, justo, na balança da generosidade. Porque às vezes nós somos tão religiosos, não é, em tanta coisa. E quando se trata, por exemplo, de cuidar da igreja, a gente não cuida. Então, do que adianta a gente ser tão religioso em outras partes e não ser religioso, ou melhor, convertido, vai? Porque quando a gente não tem um coração convertido, a gente tanto faz como tanto fez. Não faz falta. Eu digo assim que Deus, Ele não depende do nosso dinheiro, mas Ele conta com a nossa oferta. Uma coisa eu sei. Tudo que Deus tem feito para nós não tem preço. Não tem preço. Por exemplo, eu fui viajar com o Everaldo e com a Dirce, e eles me abençoam. Aí eu oro a Deus e falo, Deus, eu preciso entregar uma oferta de gratidão a Ti, pelo que o Senhor fez por mim. É o 3º ano. Eu acredito que essa oferta incomoda o coração do Everaldo, porque quando ele vai viajar, ele fala, vamos? Eu falo, é Deus purinho no negócio. Eu vou ver, irmão, se dá para eu ir, né? Como que eu faço com os meus compromissos, os atendimentos da Janaína, porque ela é psicóloga, tem que atender. Deus vai cuidar de tudo, pastor. Fique em paz. Daqui a pouco está lá nós, indo viajar. E eu quero te falar uma coisa. Deus vai proporcionar para você, no ano de 2026, lazer, porque você precisa, para não morrer infartado, para não ter um AVC. Deus vai proporcionar para você passeios. Deus vai proporcionar para você pisar em lugares que você nunca pisou, estar com pessoas que você nunca esteve e fazer coisas que você nunca fez em nome de Jesus. E não pense que isso é bobagem, e não pense que isso é besteira, sabe por quê? Nós estamos falando de saúde mental, de saúde física, estamos falando da tua vida espiritual. Tem muitos pastores que morrem prematuramente, porque não observam este detalhe. E amados, nós precisamos, como uma família, incentivar uns aos outros a fazer isso. Eu louvo a Deus pela vida da Michele e do Daniel, porque muitas vezes eles me disseram, pastor, só precisa tirar um pouco o pé do acelerador, só precisa viajar, só precisa tirar um tempo para você. E a gente acha que é muito espiritual, irmãos, só trabalhar. É para Deus, mas chega uma hora que Deus, Ele diz o seguinte, Ele te breca. Ele te para. Luiz Hermínio, quando ele estava a milhão no ministério, ele teve lá uma doença grave, e Deus disse, eu precisei te parar para você não morrer.
Então, você precisa dar primazia para a tua família. Você fala, pastor, mas não tem condições. Para de profetizar que não tem condições. Não tem hoje, mas vai ter amanhã. Eu fiquei feliz de ver a Pedrina, a Maria, a Neide, não é? Estava lá em Itajaí, na igreja do Luiz Hermínio. Estava lá no sul, Santa Catarina. Pensa o que vocês é pouca coisa? Não é muita. Eu vejo, por exemplo, aí o Jesus, o Sérgio e a sua esposa e família também, passeando, gozando a vida. É assim que tem que ser. A Fia pegou o Liedson, pegou o maridão, foi lá pro Beto Carreiro. É isso. A gente tem que aproveitar, amados. Pastor, eu vou aqui na Cachoeira de Joanópolis. Legal! De Extrema, tá bom. Aqui tá tudo certo. Mas preste atenção. Começa a aumentar a tua fé. Começa a aumentar a tua fé. Para você ir para um pouco mais longe. Pastor, meu carro é velhinho. Deus vai te dar um carro melhor. Mas pastor, a coisa é tão difícil. Está difícil hoje, mas Deus pode melhorar ela amanhã. Pastor, o senhor não sabe, mas eu estou muito endividado. Presta atenção. Quem aqui que é virgem de dívida? Tem gente aqui que já viveu muito endividado, lascado. É ou não é? E de repente, o nome estava mais sujo do que pau de galinheiro. Não é? E de repente Deus pega e começa a tratar você. É ou não é? A mulher vem mais amorosa depois de uma viagem dessa. Amor, fiz saladinha de frutas para você. Eu falei, Jeová, será que ela botou alguma coisa na salada de fruta? Mas não, a energia da gente é outra, gente. Você pode ver, é só trabalho para casa, da casa para o trabalho. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Igreja, de vez em quando, de 15 em 15, uma vez por mês. Não, pastor, eu venho toda semana, glória a Deus pela tua vida. Mas a nossa vida se resume nisso. Então quando eu vejo os irmãos, Marcão esses dias também foi para a praia. É ou não é? Simone. E outras pessoas aí, muito legal. A gente precisa incentivar muito uns aos outros a desfrutar da vida. Deus deu tanta coisa para nós, a gente não desfruta da vida. Tinha gente da igreja que tinha piscina em casa. Não sei quantos anos, entrou na piscina 2, 3 vezes. Mas para que ter piscina? Para dar despesa? Não, amados. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão e entrem numa aula de natação. E se não aprender na aula, vai lá que o Daniel ensina. Glória a Deus. O Ito também gosta de um passeiozinho, né? Bota lá um prato de camarão, lagosta, para fazer inveja para os irmãos. Não é? Umas viagens boas, né, Val? Mas é bom demais. Mas Deus vai promover muito vocês. Esse ano vai ser um ano de realização, de mudança, de transformação. Amados, eu tenho orado por isso. Falando nisso, eu vou entrar em jejum, meia-noite de hoje. São 3 dias e 3 noites de jejum. Por vocês. Pela nossa igreja. Eu estou fazendo esse jejum semana sim, semana não. Semana sim, semana não. 3 dias, onde eu só tomo água, que é um jejum parcial. Amém? Mas eu creio que você vai ver grandes milagres acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Eu gostaria que você pudesse entregar para o Senhor. Você que tem falhado no seu dízimo, na tua oferta, na sua semente, não falha em janeiro não. Janeiro, fevereiro e março, amados. Tem uns irmãos que chegam para mim, levanta a mão, eu preciso de uma agilidade aí dos irmãos. Que os irmãos estão levantando a mão aqui, eles cansam, ele abaixa e não levanta mais. Teve um irmão que veio na igreja e falou, não tem QR Code no envelope, não vou ofertar. Não ofertou. Jesus, só porque não tinha QR Code no envelope. Alguns dizem que não lê do telão, né? Tem que ler, ué. Amados, aí chega o final de ano, os irmãos falam, pastor do céu, o senhor não sabe. Gastei tudo que tinha,
só vou voltar a dizimar em abril. Eu falo, irmão, tudo bem? Eu falo, não, fala lá para o dono do prédio, que só em abril vai voltar? Aí ele vai entender. Aí a pessoa percebe o meu sarcasmo. Eu falo, não vai entender não, né, pastor? Mas eu vou orar e Deus vai me abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos separar o nosso melhor para Jesus. Traga o seu dízimo, a tua oferta, sua oferta especial, a oferta da ceia. Se você não fizer hoje, faça durante a semana, até o dia 15, que é o dia de pagarmos as nossas maiores contas, em nome de Jesus. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus. Ergueu a voz, Deus proverá. De amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Glória, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão, caminhos mais altos, Deus em glória. Vejo o Senhor. Linda música. Diga assim comigo: Deus, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. O Senhor conhece a minha realidade. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece o meu coração. Quero colocar diante de Ti neste momento cada uma das minhas necessidades, carência e precisão. E quero confiar em Ti, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim e abençoado a minha vida, a minha casa, o meu lar, a minha família, o meu trabalho e ministério. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser um abençoador da tua casa. Me levanta entre aqueles que serão muito abençoados para abençoar. Me tira do deserto, do estreito e do aperto e me faz florescer, que eu possa frutificar e viver, Pai, uma vida plena, desafogada e vitoriosa nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus alvos, metas, objetivos e sonhos, em nome de Jesus. Diga: eu abençoo as ofertas. Amém. Está abençoado. Agora, vocês fiquem aqui, por favor. Enquanto nós vamos cantar essa música de novo, eu gostaria que você trouxesse o seu projeto de vida, você que fez, e coloque aqui na urna, por favor. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria
seria o seu eu que negaria o pedido de Deus? Ergueu a voz, Deus proverá. Moria, o holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto de Deus em Moriá, vejo o Senhor. Amém. Alguns irmãos estão pedindo projeto de vida, nós vamos providenciar. Mas aqueles que já trouxeram, eu gostaria que os nossos pastores e presbíteros viessem até aqui. Nós vamos orar juntos por cada projeto de vida que foi colocado nesse lugar. Por favor, os nossos pastores, aqueles que estão presentes, alguns ainda estão viajando. Os pastores, os presbíteros. Pode até puxar um pouquinho mais para cá, assim tem espaço para todo mundo. Isso, por favor. Aí vocês se aproximem, por favor. Quem conseguir tocar, pode tocar. Pode vir, pode tocar. Venham, por favor. Venha. Quem não puder tocar, simplesmente estenda a mão, tá bom? Pai querido, nós rogamos a Ti, como líderes deste ministério, como pastores, pastoras e parte do nosso presbitério, para que o Senhor possa abençoar cada projeto de vida, para que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus cada pedido. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe daquilo que foi colocado aí neste papel, e nós cremos no Teu cuidado e no Teu milagre para este ano de 2026. Abençoe aqueles que já fizeram o seu projeto de vida, aqueles que ainda não terminaram, aqueles que vão entregar, e que todo louvor, honra e glória seja dado para Ti, e como diz a Tua palavra, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Em nome de Jesus, está abençoado, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aí deixa isso. Vê na live como é que está a iluminação. Se não estiver saturando, se estiver legal, beleza. Com respeito ao volume também, não deixa o volume muito baixo, tá bem? Amados, eu tenho uma palavra para entregar para vocês. Eu gostaria que você dissesse comigo: quero viver o sobrenatural de Deus em 2026. Abra sua Bíblia comigo em 2 de Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. 2 de Reis 2, de 9 a 15. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias,
que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomando a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Pai querido, continua falando conosco nesta noite. Desarmamos a nossa mente e abrimos o nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa nos revelar aquilo que é da tua vontade para as nossas vidas neste culto. E que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Quero viver o sobrenatural de Deus em 2026. Se você não vive no natural, você vai viver no sobrenatural. E quando a gente fala no sobrenatural, tem o sobrenatural de Deus e o sobrenatural que não é de Deus. Se você não vive o sobrenatural de Deus, você acaba por consequência vivendo o sobrenatural que não vem de Deus. Tem muita coisa que está acontecendo na tua vida que tem que ser cancelada para que você possa viver debaixo do sobrenatural do Senhor. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você deve andar com quem tem testemunho de fé. Vou repetir, esse é um princípio importante. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, deve andar com quem tem testemunho de fé. Porque se você não anda com quem tem testemunho de fé, você vai afundar com ele. Você deve andar com quem tem autoridade e poder do alto. E é fácil identificar isso. Quer saber se a pessoa é de Deus? Veja se ela é de oração, de jejum e de Bíblia. Sem essas três coisas, ninguém experimenta o sobrenatural de Deus. Deus sempre vai preparar alguém para te modelar. Aqui nós vamos ver um exemplo clássico disso, onde Elias prepara o seu sucessor, Eliseu. Quando eu voltei para Jesus, Deus separou um homem de Deus para fazer este trabalho comigo. O nome dele é Paulo Dias, um irmão muito querido. Depois de um tempo ele foi consagrado ao ministério pastoral. E eu me lembro que eu era verde. Eu amava Jesus, mas não sabia como desenvolver o meu chamado, o meu ministério e a minha vida com Deus. E quando eu me dei conta, o Paulo estava morando na nossa casa. Eu era solteiro, morava com a minha mãe, e lá estava o Paulo, sempre com um livro na mão, sempre lendo alguma coisa. E eu não tinha o hábito da leitura, eu não gostava de ler, e sempre vendo o Paulo lendo alguma coisa, aquilo foi me tocando, e foi de certa forma me instigando para ler também. E eu disse para ele: me indica um livro para eu ler. E ele me deu um livro para ler, e falou daquele livro com tanto entusiasmo, que aquilo tomou conta do meu coração. E no começo era difícil para eu ler, mas eu comecei a me disciplinar. Por exemplo, eu vou ler um capítulo por dia, vou ler 2 por dia, vou ler 3 por dia. Não é ler uma página, nem 2. Começa a ler capítulos inteiros. Eu li um capítulo hoje, leia outro amanhã, outro depois. Quando você se dá conta, você já leu 1 ou 2 livros no mês. E termina o ano, você leu 12 livros ou 24 livros.
E eu quero te falar que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Você vai ser uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa com mais sabedoria. E eu me lembro que um dia ele estava passando por uma dificuldade financeira e ele precisava vender alguns dos livros que ele tinha lá na sua biblioteca pessoal. E ele me vendeu cerca de uns 400 livros. Amados, eu fiquei tão feliz naquele dia por ter adquirido 400 livros para eu poder ler, estudar e aprender. Foi assim que eu comecei o meu ministério. Eu me dediquei durante 4, 5 anos ao aprendizado, para não ser, por exemplo, um pastor que cai de paraquedas no ministério, alguém despreparado. Então, depois desses 4, 5 anos, foi que eu fui consagrado ao ministério pastoral, através de um culto especial. Fui ordenado pelo pastor Jorge Luiz Coelho Linhares, um dos pastores mais sérios do nosso Brasil. E foi assim, um culto solene, especial, muito importante na minha vida. Mas eu precisei ter alguém do meu lado para me acompanhar. E Deus fez isso para me dizer: não faça isso, muda aqui, pensa diferente. Então, Deus sempre vai colocar do seu lado alguém para te moldar. A pessoa pode não entender o que Deus está fazendo, mas ela vai ser usada. E você vai colher dos frutos depois, quando você se submete à formação de Deus. Aprenda como se mover no sobrenatural de Deus, e sua vida nunca mais será a mesma. Elias, ele foi conhecido como o profeta do fogo e profeta da aliança com Deus. Elias viveu no século 9 a.C., conhecido pela sua fé, disposição, coragem e fidelidade. Deus mostrou para Elias o seu sucessor. E aqui eu quero falar de 4 marcas importantes da confirmação de Deus na vida de uma pessoa. Primeiro, Elias vai até Eliseu e passa sua capa sobre ele. Ele entendeu o que estava acontecendo ali. Ele já sabia o que significava e ele aceitou o seu chamado de acompanhar o profeta Elias. Algo desafiador para ele. Ele teve que abrir mão da sua família, ele teve que partir, ele teve que sair da casa da sua parentela para viver agora para Deus. A Bíblia não fala da idade de Elias. Acredita-se que ele viveu uns 80 anos, mas Eliseu era mais jovem quando foi escolhido. Eliseu foi discípulo de Elias por cerca de 6 ou 10 anos e exerceu seu ministério por uns 60 anos e morreu com uns 85, 90 anos de idade e foi enterrado em Samaria. 2. Aqui vemos algo importante, porque Eliseu diz se podia se despedir dos seus pais. Ou seja, ele mostrou que honrava os seus pais. E isto é algo muito importante no ministério. Porque aquele que não honra os seus pais, aquele que não sabe honrar, não vai honrar, por exemplo, os seus líderes. E a Bíblia diz que se eu não honro ao líder ao qual eu vejo, eu não posso honrar a Deus, o qual eu não vejo. Então, nós vemos aqui algo importante. Ele entendia sobre o princípio da honra. Aí o profeta diz para ele: vai, mas volta.
3, ele destruiu a ponte que ligava o seu passado com o seu passado. Ou seja, ele imolou os animais e queimou os seus objetos de trabalho. Ele estava dizendo, é um caminho sem volta. Ou seja, apertou o calo, a primeira coisa que a pessoa pensa é voltar e abandonar tudo. Desistir do seu chamado. 4, ele seguiu Elias para ser o seu servo. Imagina, ele não foi para ser profeta, ele foi para ser servo. Carrega a minha sacola, carrega a minha mala, carrega a minha bagagem, lava a minha roupa, faz comida, vai pegar água. Esta era a vida de Eliseu, ele era servo de Elias. Então o segredo para nós, no ministério, tudo começa com o serviço. Tudo começa quando você tem um coração de servo. Quando você não entende isso, você não vai ser promovido por Deus. Tem muita gente que quer oportunidade. Na verdade, ela quer altar. Na verdade, ela quer microfone. Na verdade, ela quer holofote. Ela não quer fazer aquilo que é muitas vezes anônimo. Ela quer ser vista. Então note, ele foi chamado para ser servo. Eu louvo muito a Deus porque nós temos muitos servos neste ministério. Quando nós fazemos eventos, quando nós fazemos alguma coisa, nós temos muitos irmãos e muitas irmãs que fazem parte dessa equipe, que são voluntários e que são servos. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, o primeiro passo, tudo começa com o serviço. Amém? Agora, o que lemos? Vemos aqui o final da jornada de Elias com Eliseu. Ele diz, me pede o que você quiser. Aí Eliseu pediu. Ele disse, eu quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. Eu quero o dobro da unção que está sobre ti. Ele podia ter pedido algo material, não podia? Ele podia ter pedido algo carnal, mas não, ele pediu algo espiritual. Será que se eu ou você tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa, ouvindo isso da boca de um profeta do porte de Elias, a gente pediria a mesma coisa? Eu quero a unção que está sobre você, não só a unção, eu quero o dobro dessa unção. Amados, ele foi muito bem formado, ele foi muito bem moldado, porque poucas pessoas pediriam a mesma coisa. E olha que profundidade. Eliseu pede a unção dobrada para Elias. Eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Por isso que é bom com quem você escolheu andar, porque você vai imitar estas pessoas. Olha para os nossos jovens e adolescentes. Chega um dia, não, eu quero colocar um brinco, eu quero colocar um alargador, eu quero colocar uma esfera, eu quero fazer uma tatu, mamãe, eu quero mudar minhas roupas, eu não quero mais usar essas roupas antiquadas que eu uso. Eu vou mudar meu corte de cabelo. Agora, certo, tá ligado? É nós, o meu linguajar, o meu idioma vai ser outro. A identidade é mudada de acordo com aquela influência que você sofre. Tem mãe que diz, pastor do céu, não é mais minha filha, não é mais meu filho, enterrou tudo aquilo que eu achei que era, mudou tudo. Aonde que eu receto? Só a graça de Deus. Às vezes nós abrimos mão de coisas assim tão preciosas, por conta de influências erradas. Pessoas se descaminham, principalmente nessa idade da adolescência e juventude,
onde as pessoas estão em busca de uma identidade, elas se perdem pelo caminho. E nós, como igreja, estamos aqui para te ajudar. Amém? Mas para isso você precisa confiar em nós, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Preste atenção. Eu quero que você preste muita atenção agora. Quantos de vocês oraram já e disseram assim: eu quero a unção que está sobre a vida do meu pastor? Aliás, eu quero o dobro da unção que está sobre a vida do pastor Alberto. Às vezes a gente namora a unção de um pastor da internet. Mas quem vai no teu aniversário sou eu. Quem faz o velório sou eu. Quem faz o casamento sou eu. Quem vai te visitar no hospital sou eu. O pastor da internet não vai. Então é legal a gente admirar, aprender com eles. E eles têm muito para ensinar. Mas você tem que olhar para o teu pastor. Ter o teu pastor em estima, consideração, respeito, admiração. Isso é muito importante. Então, você precisa fazer como Elias, ou melhor, como Eliseu. Eu quero essa unção que está sobre a vida do meu pastor. Imagina se eu tiver aqui 2 pessoas igual a mim, na mesma unção, eu digo. Não estou falando dos meus defeitos, eu estou falando no propósito daquilo que Deus me chamou para fazer. Que ama rebanho, que ama igreja, que tem cheiro de ovelha. Amados, não tem outra coisa que me prende aqui a não ser o propósito que Deus colocou no meu coração de cuidar de gente, pessoas, almas, vidas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Amados, pastor, eu quero essa unção, eu quero te imitar naquilo que é bom. Eu quero operar nos dons do Espírito que você já operou, que você opera. Eu quero a manifestação desse poder, dessa autoridade, desta fé, em nome de Jesus. Imagine vocês, do dia 10 até o dia 15, nós temos que levantar 35 mil reais para pagar todas as contas. Amados, isso é ter fé, não é? Mas é pela misericórdia de Deus. Não somos merecedores de nada. Tudo é Deus quem faz através de alguém. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: hoje você está atravessando uma crise financeira, mas amanhã você vai ser muito próspero. Você vai fazer projetos ousados na sua vida, e você vai chegar muito longe. Então não pare de sonhar. Sabe quem é que chegou lá? É quem não desistiu. Então você não pode desistir. Não é porque hoje está passando por uma tempestade, que teve muito prejuízo, que foi para a lona, que perdeu tudo, que foi roubado, passado para trás. Como nós lemos no nosso projeto de vida, nós estamos profetizando para este ano. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual direta ou indireta que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, viveremos as nossas maiores conquistas. Este é um ano de orações atendidas e das realizações dos nossos sonhos. Segundo a vontade de Deus, a presença do Senhor fará o seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o seu destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas
meses e ano, neste ano, onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Eu li o decreto, coloca o videozinho do decreto. Olha como ia ficar legal, hein? É nozes. Vai lá. Eu quero viver milagres todos os dias da minha vida. Quem disse que você vai viver desgraça todos os dias da sua vida? Tira isso da sua cabeça. Amém? Tira isso da tua cabeça. Para de ser profeta do caos. Começa a abrir a boca e liberar algo que vai realmente contribuir com a tua vida, com a tua existência, com a tua família, com a tua vida profissional, com a tua vida de fé. Você tem que pensar todos os dias: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu vou viver o novo, eu vou viver o diferente. Deus tem algo para a minha vida hoje. Para de dizer: vai começar a semana, muita luta. Preste atenção em mim, senão vou chamar a atenção de novo. Não converse enquanto eu estou pregando, deixa o Espírito Santo fazer a obra que precisa fazer na sua vida. Não é hora de bater papo, por favor. Então, amados, guarde isso. Você todos os dias tem que pensar assim: eu vou viver o meu milagre. Quem disse que você vai ser profeta do caos? Sabe, essa semana vai ser difícil, não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou passar. Eu já estou esperando o pior. Preste atenção. É hora, é tempo, é oportunidade de você ver o poder do seu Deus em ação. Moisés, quando ele chega de frente ao Mar Vermelho, atrás Faraó e seu exército, o que ele sabia fazer? Orar. Ele dobrou o seu joelho. Acredito que na unção do desespero, aí vem Deus e fala com ele: Moisés, o que você está fazendo? Eu estou orando. Levanta, Moisés, diga ao povo para que marche. E o mar? Sabe quando o mar se abre? É quando você coloca o pé nele. Não dá para fazer acordo com essa pessoa, é muito difícil. Vai lá, que eu estou te mandando, diz o Senhor. Faz a tua proposta. Você vai ver que esta pessoa vai te ouvir. Você é um emissário da parte do Senhor. Esse ano é um ano de milagres. É um ano que você vai vender, você vai comprar, você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar. O Senhor vai te devolver tua dignidade. Eu sei disso, eu creio nisso. Diga: eu quero depender totalmente de Deus, do seu amor, bondade, generosidade e cuidado. Olha só, Elias, ele fez 13 milagres. Com a sua capa abriu o Jordão, profetizou uma grande seca, aumentou o azeite e farinha da viúva, deu vida ao filho da viúva, destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca, ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar, desarmou os sírios diante de Israel, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou sentença de Jezabel, a morte de Acasias. 102 homens são consumidos pelo fogo, profetizou a ruína e morte de Jorão, rei de Judá. Quantos milagres? 13. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 26. Ele não pediu o dobro da unção. Diga: eu quero o dobro da unção hoje. Eu quero algo para a minha vida agora. Diga: eu não saio deste lugar
sem receber o que Deus tem para entregar para mim. Gente, Deus tem algo para entregar para você. Pode ser a paz da sua família, a harmonia da sua casa. Chega de briga, discussão, discórdia, ficar de mal. Chega de dormir separado, do casamento quase está acabando. Chega de viver uma vida do jeito que vocês têm vivido, uma vida de necessidade. Amados, viver desse jeito amarra a prosperidade de Deus. Cuida de se perdoar e de se resolver para Deus honrar vocês. Amém? E profetiza: eu e minha casa servimos ao Senhor. E o inimigo tem que cair por terra vencido, envergonhado, humilhado, ultrajado, desprezado, ignorado, derrotado, porque o nosso Deus é maior. Amém? Vamos lá para os milagres. Não pisca não, tá? Vamos lá para os milagres de Eliseu. Ele abriu o rio Jordão, sarou as águas de Jericó. 42 adolescentes foram despedaçados pelas ursas. Providenciou água a 3 reis. Aumentou o azeite da viúva. O filho da sunamita ressuscitou o menino. Tirou a morte da panela, a multiplicação dos pães. Curou Naamã da lepra. Colocou lepra em Geazi, seu auxiliar. Fez nadar o machado ou flutuar. Revelou ao rei de Israel o esconderijo dos sírios. Deu visão espiritual a Geazi. Segurou os sírios. Tornou a desenvolver-lhes a visão. Livrou-se da morte por revelação divina. Previu alimentação ao povo de Samaria. Sentenciou Bernadade à morte. Profetizou o mal que Azael faria a Israel. A unção de Jeú ao rei. A vitória de Joás. Sentenciou a morte de um capitão. Anunciou uma seca por 7 anos. A derrota dos moabitas. E por último, depois de morto, ressuscitou um defunto. Vocês sabem como é que ele ressuscitou? Ele estava mortinho da Silva, dentro da cova. Aí jogaram o morto bateu na ossada de Eliseu e ressuscitou, voltou à vida. Amados, que unção é essa? É ou não é? Já pensou? Que coisa doida? Jogou o defunto lá, ele acordou, desesperado. Por quê? Os ossos do profeta Eliseu. Dura coisa me pedes. Por quê? Não depende de mim, depende de você. Dependia do próprio Eliseu. Se você ver a minha capa caindo do céu, ou seja, tiver uma visão espiritual aberta, será a confirmação. Deus dá, você desenvolve por conta, ou a unção é transferida. 3 coisas. Deus dá, você desenvolve por conta, ou a unção é transferida. As 3 coisas são importantes. Deus, você e seu mestre, discipulador e mentor. Agora, a capa ela representava a unção de Deus sobre ele. A capa de Elias era conhecida por todos. A capa era apenas um símbolo, uma representação da autoridade profética. Se roubada, não teria poder na mão de outra pessoa. Por exemplo, você pega uma bola, coloca no pé do Cristiano Ronaldo. Ele é o cara. Você pega a mesma bola e põe no meu pé. Não vai acontecer nada. Amados, depende do chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa unção? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Sem um coração alinhado com a palavra, você não ativa o poder de Deus na sua vida. Como anda o seu coração? Aqui 7 pontos importantes para a gente fechar. Obediente ao que Deus fala, ou seja, deixa Deus te dar direção. Confiante nas promessas, desenvolva sua fé. 3, paciente, sabe esperar o kairós de Deus. 4, usa a autoridade que recebeu. 5, desenvolve sua fé, se move por fé e não por vista. 6, alimenta sua comunhão com Deus, oração, jejum e Bíblia. 7,
vive o profético, chama as coisas que não são como se já fossem, de acordo com Romanos capítulo 4, versículo 17. A Bíblia faz menção do profeta Elias, e quando fala do espírito de Elias, fala da sua fé, disposição, coragem e fidelidade. Olha só algumas partes da Bíblia que fala do profeta Elias. Deus promete enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para preparar o caminho, fazendo com que os pais e filhos se reconciliem, para evitar que Deus fira a terra com maldição. Esta profecia está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Testemunhas da lei e dos profetas. Em Mateus 17, Jesus se transfigura e Moisés e Elias aparecem conversando com ele, demonstrando que Jesus é o cumprimento tanto da lei de Moisés quanto dos profetas, representada por Elias. Em Tiago, no capítulo 5, versículos 17 e 18, fala da humanidade de Elias. Tiago enfatiza que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, paixões, medos, angústia, mostrando que a nossa humanidade não impede Deus de agir na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé um instante. Feche os olhos. Diga assim: Deus, abra os meus olhos espirituais, para que eu enxergue o que até hoje não enxerguei. Desperta o meu coração, para perceber o que até hoje não percebi. Me revela a tua vontade, o teu propósito, os teus desígnios. Eu estou aqui, Senhor, por uma razão. E eu quero que o céu me revele qual o teu propósito. Derrama sobre a minha vida nesta noite a unção que eu preciso para me encontrar. E que esta unção seja o ponto de partida para um novo tempo profético na minha vida. Que esta unção possa quebrar, despedaçar e destruir toda ação maligna do inferno que age sobre a minha vida. Porque eu entendo, Senhor, que maldições não podem ser quebradas só com oração. Elas são quebradas com mudança de comportamento e mudança de atitude. Porque tem muita maldição que se instaurou em vidas por conta daquilo que foi semeado. Revoga, Senhor, toda semente que foi plantada. Quebra toda sentença que foi plantada. E em nome de Jesus, cancela, Pai, toda condenação, em nome de Jesus. Pai, eu saio daqui dizendo nesta noite: eu quero a unção deste ministério. Eu quero a unção que está sobre a vida dos nossos pastores e líderes. Eu quero, Senhor, os dons do Teu Espírito. Eu quero o mover da Tua graça. Eu quero a autoridade e fé que o Senhor tem compartilhado conosco há tantos anos. Estabelece, Senhor, o Teu querer. Estabelece o Teu propósito. Pai, neste momento eu oro como pastor e líder deste povo. E peço em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, fala com eles. Fala com eles. Marca este coração, Pai. Marca este coração. Marca esta vida.
O Senhor te tirou da onde Ele te tirou, para te usar. E nesta noite Ele te renova, Ele sopra sobre você do seu Espírito Santo. Não despreze esta unção. Não ignore este chamado. Talvez você pense: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Jesus morreu por você naquela cruz. Ele se entregou por você naquela cruz. O seu nome estava escrito com o seu sangue nos pés daquela cruz. Você é muito especial para Deus. Ele te chamou. Ele te escolheu. E Ele quer te ungir. Pai, que todo impedimento caia por terra, para que esta pessoa não receba da tua unção, da tua visitação, do teu toque. Hoje é dia de renovo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te tocar. Move-te, Senhor. Move-te. Encontra essa pessoa no meio desta multidão. Chama ela pelo seu nome. Mostra que tu és íntimo dela. Corre que calabachori anda la barrachari anda la narraça. Corre que calamana racha. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Oh, requei calabachurianda lababarachá. Comece a orar em línguas. Dá liberdade ao Espírito Santo. Deixa o leão rugir. Oh, corre cala manai assá. Oh, recalabachurianda lanaias. Oh, herababahachalabassorianda lanaiasa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, requei calabacharabalababahasso. Aleluia. Aleluia. Deixa Ele te tocar. Inunda, Senhor, este ambiente com a tua presença. Fala, Senhor, com teu povo. Marca corações. Aleluia. 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 Oh, rei bababarra xalabaço. Ele vem e te encontra. Ele vem e te toca. Onde você está? Vai a banda comigo. Oh, recarabalaxari andalanaiaço. Oh, Ele está aqui. Oh, Ele te toca. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Não existe impedimento para Deus. Ele toca as tuas vestes. Oh, e te dá vestes brancas, vestes santas. Oh, Ele te santifica nesta noite. Ele te purifica. Oh, nós vamos agora cear. Oh, recalamanai achari andalanaster e alabarraçou.
Oh, move-te, Senhor. Toma este ambiente. Oh, derrama do teu Espírito neste lugar. Ele vem. Ele vem. Oh, recalava surianda lanaste. Oh, riquei calamanayasha. Oh, rebarayanda lene hashira balanayas. Ele te chama. Oh, Ele te encontrou. Ele já marcou o teu coração e te diz: filho meu, daqui para frente vai ser um novo tempo. Oh, eu seco as tuas lágrimas. Ouça a minha voz que diz: vai. Não desiste. Oh, não desiste. Não desiste. Oh, deixa Ele te falar. Ele vai te dar direção. Ele vai te levar para o centro da sua vontade perfeita. Te prepara para um tempo. E esse tempo vai ser breve, diz o Senhor no meu coração. Oh, esse tempo vai ser breve. Este tempo vai ser breve. Este tempo vai ser breve. Oh, Ele já veio. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Oh, e Ele já liberou esta palavra. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o teu Espírito está neste lugar. Oh, rebalabachurianda lanaste. Oh, Senhor, não somos nada sem Ti. Oh, Deus, somos nada sem Ti, Senhor. Somos nada sem Ti. Sem a Tua presença, sem a Tua glória, sem a Tua unção, sem o Teu amor. Oh, deixa Ele te tocar. Diga: Deus, eu te quero, eu preciso de Ti. Deus, eu não saio daqui hoje do mesmo jeito. Oh, 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 aleluia. Aleluia. Pai, nós tomamos agora tomamos agora o cálice e o pão. Pegue, por favor, aí o cálice e o pão. Nós te abençoamos, Pai, estes elementos que representa o Teu amor revelado a nós através de Jesus. Quando naquela cruz Ele morreu, quando naquela cruz Ele pagou o preço da nossa dívida que era impagável, nós fazemos isso em memória do Calvário, da cruz, do martírio do nosso Cristo. Sabemos, Pai, que este momento é um momento santo. Foi uma ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja. Nós acreditamos que o Senhor se faz presente no meio do seu povo.
E acreditamos, Pai, que este pão representa o seu corpo que foi dilacerado por nós. E este vinho representa o seu sangue que foi derramado pelas nossas vidas. E a tua palavra diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Pai, nós cremos que aqui está um povo escolhido por ti, seus filhos e suas filhas. Cremos que neste momento, Senhor, é um momento onde o teu Espírito Santo se manifesta. Cremos que fomos perdoados dos nossos pecados, que a tua palavra nos justifica. Cremos que o teu sangue derramado e imolado na cruz do Calvário nos limpa e nos dá acesso à tua presença. Por isso, Deus, nós recebemos neste momento paz, alegria, amor, fé, vitória, prosperidade e principalmente salvação. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a santa palavra do Senhor. Aleluia. Diz a santa palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, ao preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Outra tela. Fui curado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel,
suportou a cruz com preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Amados, gostaria de falar dos aniversariantes. Viu só como no louvor a minha voz muda? Meu microfone é outro. Tem um compressor na pregação e depois... A Bruna do Estevão fez aniversário. Cadê Bruna? Aleluia! Está lá atrás a Bruna querida. Depois dá um abraço nela e um beijo. Aleluia. O Toninho da Claudete. Ali, levanta a mão, Toninho. Depois dá um abraço, um beijo nele. A Cíntia querida. Tá ali, Cíntia, cadê? Ali, Cíntia querida. A Flávia, levanta a mão aí, Flavinha. Aleluia. E a Rose do Pezão. Amanhã. Parabéns pra você Nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. É versão do pastor. É quando a gente está com pressa de terminar o culto. Amém? Quer dizer que eu fiquei muito feliz do Wellington estar aqui hoje. Menino precioso, com talento maravilhoso. A gente ama muito, ó. Oi, querida. Aniversário dessa... Parabéns pra você nesta data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Mais alguém fez aniversário esses dias? Ali, quem? Parabéns Pra você, nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Mais alguém fez? Não. Beijo no coração, parabéns a todos vocês. Um beijo muito especial. Tive lá com a Fernanda, querida, foi maravilhoso. Celina, amamos você. Rose, amanhã é dia, né? Aleluia, glória a Deus. Vai matar um boi. Tô sentindo, né, Orlando? Amém. Dois. Vambora! Diga obrigado, Senhor, pela tua unção sobre a minha vida. Eu saí daqui hoje embebecido da tua graça, e creio que o Senhor cuida de mim. Abençoe a todos, Pai, leve-os em segurança, protege, uma semana de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja, assim será. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, vai abençoar.